Olá pessoal, hoje iremos ver então uma aula sobre química. E essa questão sobre química é muito importante porque vai falar sobre potência elétrica, corrente e tensão. Bom, grande abraço, até já. Vou aparecendo aqui aos poucos. Bom, então Teravestibulares foi feito por Teravestibulares aqui pelo professor Rodrigo Eberhardt, que fala nesse momento. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos mais uma vez. Iremos então mostrar para vocês uma aula especial sobre física, tá? Homenagem aqui também às Olimpíadas, né? É ou não é? Aqui na Inglaterra. E a todos os brasileiros, vamos aprender física, o estudo da natureza, bem simples, bem fácil. Vamos aprender juntos. Até já. Eu vou aparecendo aí aos poucos. Estou junto com vocês. Bom, meus queridos e minhas queridas, nesta aula hoje apresentada por Teravestibulares, Ciências da Natureza e suas tecnologias, aula de Física. Valores promocionais então, www.teravestibulares.com.br promocional. Todos podem aproveitar, quem não são ainda meus alunos, ok? Iremos ver então uma questão de Física do Enem 2010, Ciências da Natureza. Vamos a essa questão então, maravilhosa. Uma análise simples dessa questão, né, meus queridos? Uma forma peculiar da gente ver a natureza. Vejam só, uma questão falando sobre faróis de carro. Tá lá de carro, andando à noite, e um farol. Então, uma questão muito pertinente ao dia de hoje, principalmente nas grandes São Paulo, nas grandes cidades, São Paulo também, por exemplo. E você imagina você ficar sem um farol, você pode bater o carro. Vamos lá. Todo carro possui uma caixa de fusíveis. Veja só. E essa fusível é um elemento, tá, muito importante, que é como se tivesse um fiozinho. Quando a corrente elétrica aumenta muito, corrente elétrica, esse fiozinho ele quebra, tá, pessoal? Então esse fiozinho ele quebra, porque se neste fio condutor, por exemplo, passar uma corrente muito alta, queima o fio, pode queimar o aparelho, tá bom? É isso que vocês têm que lembrar. Então, basicamente, é isso que você deve lembrar. Beleza? Bom, fusível então. Vamos continuar a análise dessa parte. Vamos lá, professor, lê a questão. Vamos lá. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, ou seja, estragam facilmente. Se eles forem aquecidos, eles estouram. Você pode pensar assim, né? Como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior àquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Fusível azul, 1,5, corrente elétrica em amperes. Tá? Amperes. Amarelo, 2,5. Laranja, 5. Preto, 7,5. Vermelho, 10. Amperes. Bom, o farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts. Ora, os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporta a carga de dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Veja, ele está utilizando então a lâmpada 1, tá? E a lâmpada 2 em paralelo.
Ok? Chama em paralelo isso. Os faróis estão ligados em paralelo. Paralelos. Bom, o que vai acontecer? A potência de cada farol vai ter que ser somada. Qual é a potência, meus queridos? 55 watts. Não é? Isso eu vou encontrar, então, 110 o quê? Watts, porque estão passando pelo mesmo fusível. Então é isso que vai ter que suportar o fusível. Vamos rever, então, o que é corrente elétrica, né, meus queridos? O que é corrente elétrica? Então vejam só. Corrente elétrica, tá? Aqui no caso uma lâmpada, lâmpada 1. Corrente elétrica são elétrons que passam por um fio condutor. Elétrons de carga negativa. São elétrons que passam de maneira ordenada. Tá? Então eles têm corrente elétrica é sempre dada por I. Falem comigo. I de intensidade da corrente elétrica. A sua intensidade é dada então pela I, é dado pela carga em módulo sobre o tempo em segundos. Carga é dada em coulombs e o tempo em segundos. Falem comigo. Tempo é dado em segundos. Carga em coulombs. Ok? I de corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Muito bem, meus queridos. Então veja aqui, ó, os elétrons vão passar por aqui. Aqui vai ter uma resistência que vai formar luz, não é? Bom, aqui você vai ter duas lâmpadas, concordam? Então o que vai acontecer? Como você tem aqui um fusível, esse fusível pode não aguentar essa grande quantidade que eu estou demonstrando agora para vocês. Pode ser que o fusível, ó, fusível estoure. E aí ele quebra. Se ele quebrar, ele racha aqui e corta a corrente. Tá bom? Moral da história, é isso que a questão pede para vocês. Tudo bem? Então, voltando ao raciocínio, você tem lá o carro, uns faróis. Tá? Esse carro, ele tem então a frente dele. Os fios elétricos vão parar todos aqui numa caixa chamada caixa de fusíveis. E só um fusível que vai dar conta dos dois. Viram isso? Então o esquema é 2 fios elétricos, cada farol 55 watts. Então a gente vai ter que calcular agora qual vai ser a corrente lá no fio. A tensão é igual a 36 volts, que é a DDP, diferencial de potência, diferença de potencial, né? Você deve pensar que volts tem nada a ver com watts. Volts é a força com que os elétrons vão basicamente passar por um fio, chamada DDP. Falem comigo, DDP. Ou ainda chamada de T de tensão. Nossas casas 110, 120, né? 240, 220. Bom, potência então eu tive que somar, né? São quantos faróis, queridos? 2. Cada um 55 o quê? Watts. Falem comigo? Watts. Cada potência cada lâmpada tem 55 o quê? Watts. Somando 55 com 55, eu vou encontrar o quê? 110 o quê? Watts. Bom, a fórmula elétrica, quando a gente usa potência, P de quê? De pato? Não, P de potência. Então vejam aqui comigo, ó. Acabei de ver o quê? 36 volts, ok, meus queridos? Volts é diferente de watts. Watts é potência. Toda vez que eu falar em potência de um chuveiro, de uma chapinha, de um carro, de um componente elétrico, aqui componentes elétricos. Então eu vou sempre chamar o quê? Quando eu tiver potência, tensão elétrica, ó, aqui é corrente. Corrente o quê? Elétrica.
E U, pode ser V também, tensão elétrica. Tensão dada em volts. Ah, professor, agora eu substituo os valores que eu encontrei? Exatamente, meus queridos. Qual foi a potência encontrada? P1 mais P2 deu quanto? 110 o quê? Volts, não é, meus queridos? Então eu vou substituir na fórmula aqui, ó. É pio. Pio, pio, pio. Ah, pio. Veja só, meus queridos, é pio. Pio, lembra sempre. Potência é dada por pio. Quando eu conheço o quê? A corrente e a tensão. Eu conheço a corrente aí no caso? Não, mas eu tenho a potência. Então eu vou poder trabalhar com pio. Aqui vai ser 110 watts. Corrente, meus queridos, é o que vai pedir exercício. Veja lá. Dessa forma, admitindo-se a fiação suporte a carga de 2 faróis, o menor valor do fusível para a proteção desse novo circuito é... Bom, o quadro deu em amperes. Amperes é corrente o quê? Elétrica. Certo, meus queridos? Corrente o quê? Elétrica. Então eu vou ter que isolar quem da fórmula? Vou ter que isolar exatamente o I. P eu já tenho. E U eu tenho também. A I eu não tenho, eu coloco I. Vezes U, que é o quê? 36 volts. Vamos voltar lá para você enxergar. Aqui, ó, o exercício já me deu. Tudo bem? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar P é igual a I vezes U. Então, vai ser 110 watts. Eu substituo, então, potência encontrada. E U, que é 36 volts. Beleza? Bom, corrente elétrica será o quê? 36 vai passar para lá, vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar 110 watts sobre 36 volts. Corrente é sempre dada em amperes. Falem comigo, amperes. Corrente é sempre dada em ampere. De André, ampere. Descobridor, então, das correntes elétricas. Se eu dividir 110 por 36, o que eu vou encontrar? Veja, vamos lá. Cadê aqui a calculadora? Vou encontrar aqui a calculadora. Calculadora é do Eberhard. Tanana. Cadê a calculadorinha, gente? Calculadora. Eu vou mostrar aqui a calculadora para vocês. Então vou usar a minha calculadora aqui. Vamos lá. Voltando aqui, vejam que vocês têm então a calculadora. Vamos aqui, ó. Temos a calculadora aqui sendo mostrada aqui para vocês. Desculpa a demora, tá? Bom, é só se adiantar eu. Então o que eu vou ter que fazer? O cálculo vai ser o quê? 110 dividido por 36. Na hora da prova você não vai ter calculadora. Então vai dar 3. Então qual é o valor encontrado? 3,05 o quê? Amperes. É ou não é? Esse foi o valor que eu encontrei aqui na minha calculadora. Vejam só. Está aqui o valor. Ó. Tá? E tem uma dízima periódica. Não tem problema. 3,05 o quê? Amperes. O valor da corrente, aproximadamente 3 amperes, ok? Esse foi o valor encontrado. Então o que eu vou olhar agora? Eu vou olhar na tabela para saber qual é a cor do fusível que eu vou usar. Tá? Então vamos lá. Pode ser 1,5? Se o fusível vai queimar. Acima, o que ele fala aqui no texto, que se eu usar... Veja. Se eu usar um fusível que esteja acima, olha aqui, acima do circuito elétrico, eu tenho então a queima desse fusível. Então não vai funcionar, concordam? Eu posso usar 2,5?
2,5 também não vou poder usar, porque é 3. A gente encontrou 3, então eu só vou poder usar o quê? Um fusível maior do que 3. Então será o quê? O fusível laranja. Resposta, então, tá? O único maior é o laranja. 7,5 não preciso, então eu vou usar o que está mais próximo, que é o laranja. Resposta, então, letra C. Belíssima questão, né? Espero que vocês tenham entendido. Uma questão bonita do Enem. Então, sempre, professor, que eu estiver falando de potência, corrente e tensão, potência em watts, amperes, corrente, e a tensão é dada em volts. E é pio. Pio, 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 pio. Ok? Pio. Vou usar pio. Posso ter que usar também potência igual a corrente. Você tem outras fórmulas também, tá? Potência pode ser U ao quadrado sobre R, por exemplo, quando eu tiver resistência elétrica, numa outra situação. Tá? E assim sucessivamente. Ou pode ser também, ó, potência pode ser I ao quadrado vezes R. Isso pode acontecer quando eu tiver só esses componentes. Tudo bem? Beleza, meus queridos? Então aqui estão as 3 fórmulas que vocês vão precisar usar para eletricidade. Outra, professor, eletricidade eu nunca ouvi falar, nem sei o que é. Corrente elétrica você já tomou choque, não tomou? E tinha uma voltagem e uma certa potência. Então você conhece corrente elétrica na pele. Todo mundo já tomou choque. Então começa por aí nossas análises. Uma questão simples. Então quer dizer, somei, né, professor? Poderia fazer de outra maneira? Poderia. Poderia fazer assim, não é, pio? Bom, você ia encontrar o quê? 55 vezes I igual a I vezes 36 volts. I você iria encontrar 1,53 amperes. Bom, como são duas, está em paralelo, teria que somar. Então, a corrente total seria 2 vezes I. Corrente total, porque é em paralelo, seria 2 vezes 1,53. E vocês encontrariam, então, 3,6 amperes. Muito próximo do valor também. Estaria correto. Está aí uma outra forma de se fazer. Tudo bem, meus queridos? Então, de maneira geral, vocês entenderam, então, nada muito complicado, né? Nada tão difícil assim. Acho que não teve problema nenhum, não é? Então, todos entendidos. Grande abraço. A física é uma matéria incrível. Isso é bem simples, tá? Daria até para você usar um clips. Se tivesse um clips no seu carro e não tivesse fuzil para você trocar, você colocaria um clips até você chegar no eletricista. Lá no fusível que eles estão falando lá, amperagem. Grande abraço! Aê! Vamos, Brasil! Vamos estudar, Brasil! Aqui em homenagem à Inglaterra é o Brasil, hein? Grande Brasil! Vamos lá! Grande abraço! Tchau, tchau!